Estamos no primeiro século da era cristã. O mundo é dominado pelo Império Romano, uma potência militar, política e cultural que controla estradas, portos e nações inteiras. A Judéia vive sob ocupação estrangeira, marcada por tensões constantes, expectativas messiânicas frustradas e um profundo conflito religioso. Judeus e gentios vivem separados por tradições, leis e desconfianças antigas. E no meio desse cenário instável, nasce algo novo. Uma comunidade pequena, sem templos próprios, sem exércitos, sem influência política, mas com uma convicção que não pode ser contida. É nesse ponto exato que se inicia o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho que leva seu nome. Atos é um livro histórico, mas não apenas no sentido cronológico. Ele é histórico porque acompanha eventos reais, personagens identificáveis e lugares concretos. Mas também é teológico, porque mostra como Deus age na história. Não é um tratado de doutrina, nem uma carta pastoral. É uma narrativa viva, construída em cenas, viagens, conflitos, discursos públicos e decisões difíceis. É a história da igreja em movimento. Ao longo do livro, percebemos uma estrutura clara, ainda que natural. A narrativa avança geograficamente, de Jerusalém para a Judéia, depois para a Samaria e, por fim, para os confins do mundo conhecido. No centro de tudo isso não está apenas a coragem dos apóstolos, nem a estratégia missionária, nem o crescimento numérico da igreja. O verdadeiro protagonista do livro é o Espírito Santo. Ele dirige, impulsiona, corrige, fortalece e surpreende. O livro de Atos começa exatamente onde o Evangelho termina, no período imediatamente posterior à ressurreição. Vamos para o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Lucas abre o relato lembrando que depois de ressuscitar, Jesus continuou aparecendo aos discípulos. Durante 40 dias, ele se mostra vivo, fala com eles, come com eles e trata de um único assunto central: o reino de Deus. A ressurreição já aconteceu, mas o reino ainda precisa avançar no mundo. Em um desses encontros, Jesus dá uma instrução clara: os discípulos não devem se afastar de Jerusalém, eles precisam esperar. A promessa feita anteriormente pelo Pai ainda não se cumpriu. João batizou com água, mas eles serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Antes de qualquer movimento, antes de qualquer missão, há algo que precisa acontecer primeiro. Nesse momento, os discípulos fazem uma pergunta que revela suas expectativas. Eles querem saber se agora, finalmente, Jesus vai restaurar o reino a Israel. A resposta de Jesus não entra em detalhes sobre datas ou cronogramas. Ele corta o caminho da curiosidade e redefine completamente a prioridade. O tempo pertence ao Pai. O foco deles não deve estar em quando algo vai acontecer, mas no que eles devem fazer. Então, Jesus pronuncia as palavras que estruturam todo o livro de Atos. Eles receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre eles. E esse poder terá um propósito muito específico. Eles serão testemunhas. Primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria, e por fim até os confins da terra. Não é apenas uma promessa, é um roteiro. A história que segue vai obedecer exatamente a esse movimento. Logo depois dessas palavras, a cena muda. Jesus é elevado aos céus diante dos discípulos. Enquanto eles observam, ele é encoberto por uma nuvem e desaparece de sua vista. Não há reação imediata. Eles ficam parados, olhando para o céu, tentando compreender o que acabou de acontecer. O ministério terreno de Jesus chegou ao fim. A presença visível se foi. A responsabilidade agora repousa sobre eles. 2 homens vestidos de branco surgem ao lado do grupo e quebram o silêncio. A pergunta é direta: por que eles estão ali, olhando para o céu? A mensagem é igualmente clara. Assim como Jesus subiu, ele voltará. Até lá, a história precisa seguir. A ascensão não é um ponto final, mas uma transição. Os discípulos retornam a Jerusalém, obedecendo exatamente ao que Jesus havia ordenado.
Eles se reúnem em um lugar alto, provavelmente uma casa ampla, onde costumavam se encontrar. Ali estão os 11 apóstolos, algumas mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. O grupo é pequeno, mas unido. E Lucas descreve algo essencial. Todos perseveram unanimemente em oração. Ainda não há pregação pública. Ainda não há milagres. Ainda não há expansão. O que existe é a espera, uma espera ativa, sustentada por oração e comunhão. A igreja nasce, antes de tudo, como uma comunidade que aprende a depender. É nesse contexto que Pedro se levanta e toma a palavra. Ele chama a atenção para um vazio evidente no grupo. Judas, que fazia parte dos 12, não está mais ali. Pedro relembra o que aconteceu. A traição, o dinheiro recebido, a morte trágica. Ele não se aprofunda nos detalhes, mas afirma algo importante. Tudo aquilo já estava previsto nas Escrituras. A tragédia não pegou Deus de surpresa. Pedro explica que é necessário que outro ocupe o lugar deixado por Judas. Não por conveniência, mas para restaurar a integridade do grupo apostólico. Os 12 não são apenas líderes, eles representam simbolicamente o novo povo de Deus, agora reunido em torno de Jesus. O critério é claro: o substituto precisa ter acompanhado todo o ministério de Jesus, desde o batismo até a ressurreição. 2 nomes são apresentados: José, chamado Barsabás, e Matias. O grupo ora mais uma vez, reconhecendo que Deus conhece os corações. Eles lançam sortes, um costume comum naquele contexto, e a escolha recai sobre Matias. Ele é contado entre os 12 apóstolos. Esse momento costuma gerar dúvidas, especialmente sobre o uso de sortes para a escolha. No contexto do livro, porém, isso acontece antes da descida do Espírito Santo e segue um padrão conhecido nas escrituras hebraicas. Lucas não apresenta a decisão como equivocada, nem como algo que precisará ser corrigido depois. Ao contrário, ele descreve uma comunidade que ora, busca direção nas Escrituras e confia o resultado a Deus, estabelecendo desde o início uma postura de dependência, não de improviso. O capítulo 1 termina sem o cumprimento da promessa. O Espírito ainda não desceu, o poder ainda não foi liberado, mas tudo está preparado. A missão foi definida, a liderança foi ajustada e a ordem foi clara: esperar. A igreja ainda não saiu às ruas, mas já aprendeu a se alinhar. Entramos agora no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. O cenário é Jerusalém, em um dia específico do calendário judaico. Chegou o dia de Pentecostes. Judeus vindos de muitas regiões do mundo conhecido estão reunidos na cidade. Jerusalém está cheia, barulhenta, multicultural. É nesse contexto que a história dá um salto. Os discípulos estão todos reunidos em um mesmo lugar. Não estão pregando, não estão discutindo estratégias. Estão juntos. De repente, sem aviso, algo rompe o ambiente. Um som vindo do céu, como um vento forte, enche toda a casa onde estão. Não é descrito como vento físico, mas como um som que domina o espaço. Em seguida, algo visível acontece. Línguas como de fogo pousam sobre cada um deles. Nesse momento, o texto deixa claro: todos ficam cheios do Espírito Santo. Não apenas os apóstolos, mas todos os que estão ali. E imediatamente algo começa a acontecer. Eles passam a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concede que falem. A cena se desloca para fora. O barulho chama a atenção da multidão que está em Jerusalém por causa da festa. Pessoas de diferentes regiões, com línguas e culturas distintas, se aproximam. O espanto é geral. Cada um ouve os discípulos falando em sua própria língua. Não se trata de palavras desconexas, eles anunciam as grandezas de Deus. A multidão reage de formas diferentes, alguns ficam perplexos e tentam entender o que está acontecendo, outros zombam e dizem que eles estão embriagados. É nesse ponto que Pedro se levanta. Pela primeira vez no livro, ele assume claramente a voz pública da comunidade. Pedro começa esclarecendo o que não está acontecendo. Aquilo não é embriaguez, é cedo demais para isso. Em seguida, ele explica o que está acontecendo, conectando o evento às Escrituras. Ele cita o profeta Joel, mostrando que aquele derramamento do Espírito havia sido prometido.
Nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre todos, homens e mulheres, jovens e velhos. O que está acontecendo ali não é desordem, é cumprimento. A partir daí, Pedro direciona a mensagem para Jesus. Ele relembra quem Jesus foi, seus milagres, sinais e obras poderosas realizadas entre eles. Lembra que tudo isso aconteceu publicamente, diante de todos. Em seguida, fala da crucificação. Jesus foi entregue, morto, pregado numa cruz. Mas Pedro não apresenta isso como um acidente da história. Ele afirma que isso aconteceu conforme o plano e a presciência de Deus. Então vem o centro da mensagem. Deus ressuscitou Jesus, rompendo os laços da morte. Pedro cita os Salmos para mostrar que a ressurreição já estava anunciada nas Escrituras. Davi falou de alguém que não seria abandonado no sepulcro. Pedro afirma que Davi morreu e foi sepultado, mas Jesus ressuscitou. E eles são testemunhas disso. A mensagem avança mais uma vez. Jesus, agora exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou. O que a multidão vê e ouve é resultado direto disso. A conclusão é direta e pública. Deus fez Jesus, a quem eles crucificaram, Senhor e Cristo. A reação é imediata. O texto diz que eles ficam compungidos em seus corações. A pergunta surge naturalmente: o que devemos fazer? Pedro responde de forma clara: arrependam-se. Cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A promessa não é restrita àquele momento. Ela se estende a todos os que o Senhor chamar. Nesse mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas acolhem a mensagem e são batizadas. A igreja nasce publicamente, não como um grupo secreto, mas como uma comunidade visível. Lucas então descreve como essa nova comunidade passa a viver. Eles perseveram no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sinais e prodígios acompanham os apóstolos. Há temor reverente entre o povo. Os que creram passam a compartilhar o que têm, cuidando uns dos outros. Reúnem-se no templo e também nas casas. Há alegria, simplicidade de coração e favor diante do povo. E a história não para ali. O Senhor acrescenta dia após dia aqueles que vão sendo salvos. A igreja não cresce por força humana, mas como resultado de uma ação contínua de Deus. Um ponto que costuma gerar confusão neste capítulo é o fenômeno das línguas. O texto deixa claro que, nesse momento específico, as línguas são idiomas reconhecíveis, compreendidos pela multidão presente. O foco do relato não está na experiência individual, mas no sinal público de que o Espírito rompe barreiras culturais e linguísticas, anunciando que a mensagem agora alcança todas as nações. O capítulo 2 encerra mostrando algo que se tornará padrão ao longo do livro. O Espírito age, a palavra é anunciada, pessoas respondem e uma comunidade viva se forma. O movimento começou e não há como contê-lo. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo de coração. Esse vídeo que você está assistindo teve horas de dedicação, de estudo e de oração para trazer a palavra de Deus com a clareza que você merece. E a melhor forma de você apoiar esse trabalho é com um simples comentário. Leva só alguns segundos. Quando você comenta, você me diz que todo esse esforço valeu a pena. E mais importante, você faz essa mensagem ser espalhada para mais pessoas. Então, se a palavra de Deus tem valor para você, comente agora mesmo. A palavra de Deus é maravilhosa e fiel. Obrigado pelo seu apoio. Vamos seguir em frente. Voltando ao livro. Avançamos agora pelos capítulos 3 a 5 do livro de Atos dos Apóstolos. A narrativa nos leva até um dos portões do templo, no horário da oração. Pedro e João sobem juntos, como muitos outros judeus faziam diariamente. À entrada, um homem coxo de nascença é colocado ali para pedir esmolas. Ele não espera nada além de algumas moedas, mas o encontro toma outro rumo. Pedro fixa os olhos nele e diz que não tem prata nem ouro. Em vez disso, oferece o que tem. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ele ordena que o homem se levante e ande. Imediatamente, os pés e tornozelos se fortalecem. O homem se levanta, anda, entra no templo e começa a saltar e louvar a Deus. A cena acontece diante de todos.
A reação é imediata. As pessoas reconhecem aquele homem. Ele era conhecido, visto ali todos os dias. A cura pública provoca espanto, admiração e uma multidão se reúne ao redor dos apóstolos. O milagre não fica isolado. Ele cria um palco para a mensagem. Pedro então toma a palavra mais uma vez. Ele não aceita que a atenção fique nele ou em João. Deixa claro que o poder não vem deles. A cura aconteceu pelo nome de Jesus, aquele que o povo entregou, negou e matou, mas que Deus ressuscitou dentre os mortos. Pedro conecta o acontecimento às Escrituras, fala do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e mostra que Jesus é o cumprimento das promessas feitas aos pais. A mensagem provoca divisão. Muitos creem, outros se incomodam profundamente. Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus se aproximam. A pregação sobre a ressurreição incomoda diretamente as autoridades religiosas. Pedro e João são presos. Pela primeira vez, a igreja enfrenta repressão oficial. No dia seguinte, eles são levados diante do conselho. As autoridades perguntam com que poder ou em nome de quem eles fizeram aquilo. Pedro responde com ousadia. Cheio do Espírito Santo, afirma que o homem foi curado em nome de Jesus Cristo, a quem eles crucificaram e a quem Deus ressuscitou. Ele declara que não há salvação em nenhum outro nome. Os líderes ficam perplexos. Reconhecem que Pedro e João são homens simples, sem formação rabínica formal. Ainda assim, percebem que estiveram com Jesus. Sem conseguir negar o milagre, tentam silenciá-los. Ordenam que não falem mais naquele nome. A resposta é direta. Eles afirmam que não podem deixar de falar do que viram e ouviram. Pedro e João são soltos e retornam à comunidade. A igreja não reage com medo nem com revolta. Eles se reúnem e oram. Não pedem proteção contra a perseguição, mas ousadia para continuar anunciando a palavra. O lugar onde estão treme e todos são novamente cheios do Espírito Santo. A missão segue adiante. Lucas então amplia o foco e descreve a vida interna da comunidade. Os que creem são unidos de coração e alma. Ninguém considera exclusivamente seu o que possui. A partilha real. Os apóstolos testemunham com grande poder a ressurreição do Senhor Jesus. E grande graça está sobre todos. Pessoas vendem propriedades e trazem os recursos para atender às necessidades da comunidade. É nesse contexto que surge um episódio grave. Ananias e Safira vendem uma propriedade, mas retêm parte do valor enquanto fingem entregar tudo. Pedro confronta a situação. O problema não está em guardar o dinheiro, mas em mentir, não aos homens, mas a Deus. Ambos caem mortos, e grande temor toma conta de toda a igreja. Esse episódio costuma causar estranhamento por sua severidade. O texto, porém, deixa claro que não se trata de punição por contribuição insuficiente, mas por falsidade deliberada dentro de uma comunidade marcada pela verdade e pela ação do Espírito. No início da história da igreja, esse acontecimento estabelece que a presença de Deus traz graça abundante, mas também santidade e responsabilidade. Apesar disso, a igreja continua crescendo. Muitos sinais e prodígios são feitos pelas mãos dos apóstolos. O povo os respeita e mais pessoas se unem à fé. O impacto agora é inegável. Doentes são levados às ruas. A oposição se intensifica. As autoridades, cheias de inveja, prendem novamente os apóstolos. Durante a noite, um anjo do Senhor abre as portas da prisão e os liberta. Eles recebem uma ordem clara: voltar ao templo e anunciar ao povo todas as palavras dessa vida. Ao amanhecer, eles obedecem. Quando o conselho se reúne, os apóstolos não estão mais na prisão. São encontrados no templo, ensinando. Levados novamente diante das autoridades, são questionados. Pedro responde, afirmando que é necessário obedecer a Deus antes que aos homens. Eles são açoitados e advertidos mais uma vez. Mesmo assim, os apóstolos saem alegres por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E o texto conclui afirmando que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. O confronto está estabelecido. A fé já não pode ser ignorada nem confinada. A igreja cresce sob pressão, marcada por poder, verdade e coragem.
Avançamos para os capítulos 6 a 7 do livro de Atos dos Apóstolos. A comunidade em Jerusalém cresce diariamente, reunindo pessoas de origens diferentes. Entre os discípulos, há judeus de fala hebraica e judeus de fala grega, com costumes e referências culturais distintas. É nesse contexto que surge uma queixa. As viúvas de fala grega estão sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. O problema não é pequeno. Ele revela uma tensão real dentro da comunidade. A igreja, que até então experimentava unidade e crescimento, agora precisa lidar com a diversidade e com a possibilidade de injustiça. Os 12 apóstolos se reúnem com a comunidade e deixam claro que algo precisa ser feito, mas sem perder o foco da missão principal. Eles afirmam que não é correto abandonar o ministério da Palavra de Deus para servir às mesas. A solução apresentada envolve toda a comunidade. 7 homens são escolhidos com critérios bem definidos, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A escolha não é aleatória. Reflete a necessidade de maturidade espiritual também nas funções práticas. Os apóstolos oram e impõem as mãos sobre eles, delegando oficialmente essa responsabilidade. Com isso, o texto faz uma afirmação importante. A palavra de Deus continua a se espalhar. O número de discípulos aumenta ainda mais e até muitos sacerdotes passam a obedecer à fé. A organização não freia o crescimento, ela o sustenta. Entre os 7 escolhidos, um nome começa a ganhar destaque: Estevão. Ele é descrito como cheio de graça e poder, realizando grandes sinais e prodígios entre o povo. Sua atuação chama a atenção e provoca a reação. Alguns membros de sinagogas frequentadas por judeus da diáspora começam a discutir com ele. Não conseguem resistir à sabedoria e ao espírito com que ele fala. A oposição, então, muda de estratégia. Falsas testemunhas são levantadas, acusando Estevão de falar contra o templo e contra a lei. Ele é levado diante do conselho. As acusações são graves, pois tocam nos pilares da identidade religiosa judaica. Enquanto está ali, o texto registra um detalhe marcante. O rosto de Estevão parece como o rosto de um anjo. Diante do sumo sacerdote, Estevão recebe a oportunidade de falar. O capítulo 7 é ocupado quase inteiramente por seu discurso. Ele começa recontando a história de Israel, desde Abraão, passando por José, Moisés e os profetas. Estevão não faz um resumo genérico. Ele seleciona eventos-chave e mostra um padrão recorrente. O povo de Israel frequentemente resiste aos enviados de Deus. Ele relembra como José foi rejeitado por seus irmãos, como Moisés foi inicialmente recusado pelo próprio povo e como Israel, mesmo após libertação e sinais, se voltou para a idolatria. O discurso avança mostrando que Deus nunca esteve limitado a um único lugar. Ele apareceu a Abraão fora da terra, esteve com José no Egito, falou com Moisés no deserto. O templo, embora importante, nunca foi capaz de conter a presença de Deus. A tensão cresce à medida que Estevão aproxima a história do presente. Ele afirma que os ouvintes seguem o mesmo padrão de seus antepassados. Resistiram ao Espírito Santo, perseguiram os profetas e agora traíram e mataram o justo. A acusação é direta. Eles receberam a lei, mas não a guardaram. A reação é imediata. Os membros do conselho ficam furiosos, rangem os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, fixa os olhos no céu e descreve o que vê. Ele vê a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Ao mencionar isso, a fúria se intensifica. Para eles, aquilo é blasfêmia. O conselho interrompe o discurso. Estevão é arrastado para fora da cidade. As testemunhas deixam suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto é apedrejado, Estevão ora. Ele pede que Jesus receba seu espírito e, em seguida, clama para que aquele pecado não seja imputado a eles. Então morre. O discurso de Estevão pode parecer, à primeira vista, apenas uma longa recapitulação histórica. No entanto, seu objetivo é mostrar que a rejeição a Jesus não foi um desvio isolado, mas a repetição de um padrão antigo, a resistência contínua à ação de Deus.
Ao deslocar o foco do templo para a presença viva de Deus e ao afirmar que Jesus está exaltado, Estevão confronta diretamente o centro do poder religioso de seu tempo. Com a morte de Estevão, algo muda definitivamente. A perseguição deixa de ser pontual e se torna mais ampla. O primeiro mártir marca uma virada na história do livro. A igreja, até então concentrada em Jerusalém, está prestes a ser espalhada. Entramos nos capítulos 8 a 9 do livro de Atos dos Apóstolos. O texto começa descrevendo um cenário novo. Uma grande perseguição se levanta contra a igreja em Jerusalém. Muitos discípulos são forçados a deixar a cidade e se dispersam pelas regiões da Judéia e da Samaria. Os apóstolos, porém, permanecem. A comunidade se fragmenta geograficamente, mas a mensagem não se perde. Pelo contrário, ela começa a avançar. Entre os que se espalham está Filipe. Ele desce à cidade de Samaria e passa a anunciar o Cristo. A reação é imediata. Multidões o ouvem com atenção. Espíritos imundos saem de muitas pessoas. Paralíticos e coxos são curados. E o texto registra algo significativo. A grande alegria naquela cidade. A fé, que até então estava concentrada em Jerusalém, agora alcança um povo historicamente desprezado pelos judeus. Na Samaria, surge também a figura de Simão, conhecido como mago, alguém que antes impressionava o povo com práticas mágicas. Ele crê, é batizado e passa a seguir Filipe, admirado com os sinais que acontecem. A notícia do que ocorre em Samaria chega a Jerusalém, e Pedro e João são enviados para verificar a situação. Ao chegarem, percebem que os samaritanos haviam recebido a palavra de Deus, mas ainda não haviam experimentado o derramamento do Espírito Santo como em Jerusalém. Pedro e João oram por eles, impõem as mãos, e o Espírito Santo vem sobre a comunidade. A igreja se firma ali, confirmando que o Evangelho também pertence a Samaria. Simão, ao ver que o Espírito é concedido pela imposição de mãos dos apóstolos, oferece dinheiro, tentando adquirir esse poder. Pedro o repreende severamente, chamando-o ao arrependimento. A narrativa deixa claro que a fé cristã não pode ser reduzida a troca, manipulação ou controle espiritual. Esse episódio costuma gerar dúvidas sobre a recepção do Espírito Santo. O texto não estabelece um padrão fixo para todos os tempos, mas descreve um momento específico da expansão da igreja. Aqui, a vinda do Espírito por meio dos apóstolos confirma publicamente que os samaritanos são plenamente incluídos na comunidade da fé, superando uma divisão histórica profunda entre judeus e samaritanos. A narrativa então acompanha Filipe novamente. Um anjo do Senhor o orienta a seguir por uma estrada deserta. Ali, ele encontra um oficial etíope responsável pelos tesouros da rainha. O homem lê o profeta Isaías, mas não compreende o texto. Filipe se aproxima, explica a escritura e anuncia Jesus a partir daquele trecho. O oficial crê, pede para ser batizado e segue seu caminho cheio de alegria. Filipe é levado pelo Espírito para outra região, e a mensagem continua se espalhando. Enquanto isso, o foco da história muda bruscamente. O texto apresenta Saulo. Ele surge como alguém que ainda respira ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Vai de casa em casa, prende homens e mulheres e busca autorização para perseguir seguidores de Jesus, também fora de Jerusalém. Agora, seu alvo é Damasco. No caminho, algo interrompe a jornada. Uma luz vinda do céu envolve Saulo. Ele cai por terra e ouve uma voz chamando seu nome. A pergunta é direta: por que ele está perseguindo? Saulo pergunta quem fala com ele e a resposta é clara: é Jesus a quem ele persegue. A perseguição aos discípulos é apresentada como perseguição ao próprio Cristo. Saulo se levanta, mas está cego. É conduzido a Damasco, onde permanece por 3 dias, sem ver, sem comer e sem beber. Enquanto isso, o Senhor fala com Ananias, um discípulo da cidade. Ele recebe uma ordem difícil: ir até Saulo. Ananias hesita, pois conhece a reputação daquele homem. Mesmo assim, obedece. Ananias entra na casa, impõe as mãos sobre Saulo e anuncia que Jesus o enviou para que recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Algo como escamas cai dos olhos de Saulo. Ele volta a ver,
levanta-se e é batizado. A transformação começa imediatamente. Saulo passa a anunciar Jesus nas sinagogas, afirmando que ele é o Filho de Deus. Os que o ouvem ficam perplexos. Aquele que antes perseguia, agora proclama. A oposição não demora a surgir. Há planos para matá-lo. E os discípulos o ajudam a fugir da cidade, descendo-o num cesto por uma abertura do muro. Saulo segue para Jerusalém, mas ali enfrenta outro obstáculo. Os discípulos têm medo dele. Não acreditam em sua conversão. Barnabé intervém, apresenta Saulo aos apóstolos e relata o que aconteceu no caminho e em Damasco. Saulo passa a circular entre eles, pregando com ousadia. Novamente, a oposição cresce e ele é enviado para longe, rumo à sua terra natal. O capítulo 9 encerra com uma pausa significativa. As igrejas por toda a Judéia, Galiléia e Samaria têm paz. São edificadas, vivem no temor do Senhor e crescem com o auxílio do Espírito Santo. A perseguição não destruiu a igreja, ela a espalhou. O perseguidor não venceu, foi transformado. Avançamos agora pelos capítulos 10 a 12 do livro de Atos dos Apóstolos. A narrativa se desloca para a cidade de Cesareia, sede administrativa romana. Ali vive Cornélio, um centurião do exército romano. Ele não é judeu, mas é descrito como piedoso, temente a Deus, generoso com os necessitados e constante em oração. Mesmo assim, ele permanece fora dos limites religiosos do judaísmo. Em uma de suas orações, Cornélio tem uma visão. Um anjo de Deus aparece e chama seu nome. Ele é instruído a enviar mensageiros a Jope para buscar Simão, chamado Pedro. O texto não explica tudo naquele momento, apenas mostra que algo está sendo preparado. Enquanto os mensageiros seguem viagem, a narrativa se desloca para Jope. Pedro sobe ao terraço da casa onde está hospedado para orar. É por volta da hora sexta. Ele sente fome e, nesse estado, tem uma visão. Um objeto semelhante a um grande lençol desce do céu, contendo todo tipo de animal, inclusive aqueles considerados impuros pela lei judaica. Uma voz ordena que ele se levante, mate e coma. Pedro reage imediatamente. Ele se recusa, afirmando que nunca comeu nada comum ou impuro. A voz responde dizendo que ele não deve chamar de impuro aquilo que Deus purificou. Essa cena se repete 3 vezes e o lençol é recolhido ao céu. Pedro fica perplexo, tentando entender o significado da visão. Nesse exato momento, os mensageiros enviados por Cornélio chegam à casa. O Espírito orienta Pedro a descer e ir com eles, sem hesitar. No dia seguinte, Pedro parte para Cesareia, acompanhado de alguns irmãos. Ao chegar, encontra Cornélio reunido com parentes e amigos próximos, todos esperando ouvir o que Deus tem a dizer. Cornélio relata sua visão. Pedro, então, começa a compreender o que está acontecendo. Ele afirma algo que muda o rumo da história. Deus não faz acepção de pessoas. Em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça lhe é aceitável. Pedro passa a anunciar Jesus, falando de sua vida, morte e ressurreição, e afirmando que todo aquele que crê recebe perdão dos pecados por meio dele. Enquanto Pedro ainda fala, algo acontece. O Espírito Santo desce sobre todos os que ouvem a palavra. Eles passam a falar em línguas e a engrandecer a Deus. Os judeus que acompanharam Pedro ficam admirados. O mesmo dom concedido em Jerusalém agora é derramado sobre gentios. Pedro não hesita. Ele pergunta quem poderia impedir que aquelas pessoas fossem batizadas, já que receberam o Espírito Santo da mesma forma. Cornélio e sua casa são batizados. Pela primeira vez, gentios entram plenamente na comunidade cristã sem se tornarem judeus. Quando Pedro retorna a Jerusalém, enfrenta questionamentos. Alguns o criticam por ter entrado na casa de incircuncisos e comido com eles. Pedro então relata, passo a passo, tudo o que aconteceu. Ao ouvir o relato, os líderes se calam e glorificam a Deus, reconhecendo que o arrependimento para a vida também foi concedido aos gentios. Esse episódio marca uma virada teológica profunda no livro. A visão de Pedro não trata apenas de alimentos, mas da redefinição dos limites da comunidade da fé.
O texto mostra que a iniciativa não parte da igreja, mas de Deus, que conduz cada passo para deixar claro que a inclusão dos gentios não é concessão humana, mas propósito divino. É narrativa, segue mostrando as consequências dessa abertura. Os discípulos dispersos pela perseguição começam a anunciar o evangelho também aos gentios. Em Antioquia, muitos creem e uma nova comunidade floresce. A igreja de Jerusalém envia Barnabé para acompanhar o que está acontecendo. Ele se alegra ao ver a graça de Deus em ação e incentiva os irmãos a permanecerem firmes. Barnabé então vai buscar Saulo em Tarso e o leva para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles ensinam ali. É nessa cidade que os discípulos passam a ser chamados pela primeira vez de cristãos. Antioquia surge como um novo centro da missão, agora claramente voltado ao mundo gentio. Enquanto isso, o texto apresenta outro movimento paralelo. A perseguição ganha um rosto político. Herodes prende alguns da igreja, manda matar Tiago, irmão de João, e vê que isso agrada aos líderes judeus. Pedro também é preso, mantido sob forte vigilância. A igreja, porém, ora intensamente por ele. Durante a noite, um anjo do Senhor aparece na prisão. As correntes caem, as portas se abrem e Pedro é conduzido para fora. Ele percebe que não está sonhando. Deus o livrou. Herodes, mais tarde, é julgado por sua arrogância e morre de forma repentina, enquanto a palavra de Deus continua crescendo e se multiplicando. O contraste é claro. Governantes surgem e caem. Prisões se fecham e se abrem. Mas a mensagem segue avançando, agora sem barreiras étnicas, religiosas ou culturais. Chegamos aos capítulos 13 a 16 do livro de Atos dos Apóstolos. A cena se abre em Antioquia, a cidade que se tornou o novo centro da igreja. Ali, profetas e mestres estão reunidos, jejuando e servindo ao Senhor. Em meio a esse ambiente, o Espírito Santo fala. Barnabé e Saulo devem ser separados para uma obra específica. A igreja ora, impõe as mãos e os envia. Não há pressa nem improviso. A missão começa a partir da comunhão e da direção divina. Eles seguem primeiro para Chipre. Atravessam a ilha anunciando a palavra de Deus nas sinagogas. Em Pafos, encontram um governador romano interessado em ouvir a mensagem, mas também enfrentam oposição direta de um homem que tenta impedir a fé. Paulo o confronta publicamente, e o episódio termina com o governador crendo. A narrativa registra algo sutil, mas importante. A liderança de Paulo começa a se destacar, e seu nome passa a ser usado de forma predominante. A viagem continua rumo ao interior da Ásia Menor. Em Antioquia da Pisídia, Paulo entra na sinagoga e é convidado a falar. Seu discurso percorre a história de Israel, conduzindo o ouvinte até Jesus. Ele anuncia que, por meio da ressurreição, o perdão dos pecados agora é oferecido a todos os que creem. Muitos se interessam, especialmente gentios tementes a Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reúne para ouvir a mensagem. A reação das lideranças judaicas é de inveja e oposição. Diante disso, Paulo e Barnabé fazem uma declaração decisiva. Eles afirmam que, já que a palavra foi rejeitada ali, agora se voltariam aos gentios. Muitos creem e a perseguição se intensifica. Expulsos da cidade, eles seguem adiante, cheios de alegria e do Espírito Santo. O mesmo padrão se repete em outras cidades. Em Icônio, a mensagem divide a população. Em Listra, Paulo cura um homem coxo desde o nascimento. A reação da multidão é confusa. Eles acreditam que os deuses desceram em forma humana. Barnabé e Paulo tentam conter a idolatria, afirmando que são apenas homens e anunciando o Deus vivo. Pouco depois, a mesma multidão é incitada contra eles. Paulo é apedrejado e deixado como morto, mas se levanta e continua a missão. Ao final da primeira viagem, os missionários retornam pelas cidades onde haviam passado, fortalecendo os discípulos e organizando as comunidades. Eles nomeiam líderes, oram e seguem viagem de volta a Antioquia. Ao chegar, relatam tudo o que Deus havia feito e como abrira a porta da fé aos gentios. A missão foi bem sucedida, mas levantou uma questão profunda.
Alguns homens vindos da Judéia começam a ensinar que os gentios precisam ser circuncidados para serem salvos. O conflito não é pequeno. Trata-se da própria definição do que significa pertencer ao povo de Deus. A igreja decide levar a questão a Jerusalém. No capítulo 15, os apóstolos e líderes se reúnem. Há muito debate. Pedro relembra sua experiência com os gentios e afirma que Deus não fez distinção entre judeus e não-judeus, concedendo o Espírito a ambos pela fé. Tiago também fala, citando os profetas, e confirma que a inclusão dos gentios fazia parte do plano divino. A decisão final preserva a unidade da igreja. Os gentios não seriam obrigados a guardar a lei mosaica, mas receberiam orientações para manter comunhão. Uma carta é enviada às igrejas, trazendo alívio e alegria. Com a questão resolvida, a missão continua. Paulo e Barnabé se separam por causa de uma divergência sobre João Marcos. Barnabé segue para Chipre, enquanto Paulo escolhe Silas e inicia uma nova jornada. O livro mostra que a obra continua mesmo quando há desacordos humanos. Paulo passa pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas, e chega a Listra, onde encontra Timóteo. Ele o leva consigo. As decisões do concílio são entregues às comunidades, e as igrejas crescem em número e firmeza. O grupo tenta seguir para diferentes regiões, mas o Espírito os impede. A narrativa deixa claro que nem todo caminho aberto parece ser o caminho certo. Em Troade, Paulo tem uma visão durante a noite. Um homem da Macedônia pede ajuda. Eles entendem que Deus os chama para atravessar o mar. A missão deixa a Ásia e entra na Europa. Em Filipos, uma colônia romana, eles se reúnem junto a um rio. Lídia ouve a mensagem, crê, e sua casa se torna um ponto de apoio para a comunidade. Pouco depois, Paulo liberta uma jovem escravizada de um espírito de adivinhação, o que provoca a revolta de seus exploradores. Paulo e Silas são presos, açoitados e lançados na prisão. Durante a noite, eles oram e cantam. Um terremoto abala a prisão. As portas se abrem, mas eles não fogem. O carcereiro, desesperado, pergunta o que precisa fazer para ser salvo. Paulo responde que ele precisa crer em Jesus Cristo. Ele ouve a resposta, crê, e ele e sua casa são batizados em nome de Jesus naquela mesma noite. Mesmo na prisão, a mensagem avança. Avançamos pelos capítulos 17 a 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo segue viagem e chega a Tessalônica. Como era seu costume, entra na sinagoga e durante vários sábados expõe as Escrituras. Ele mostra que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse, e afirma que Jesus é esse Cristo. Alguns judeus creem, assim como muitos gregos piedosos e mulheres de destaque. Mas a reação contrária surge rapidamente. A cidade é agitada, acusações são feitas e os irmãos enviam Paulo embora durante a noite. Em Bereia, o cenário é diferente. Ali, os judeus recebem a palavra com prontidão e examinam diariamente as Escrituras para verificar se o que Paulo diz é verdadeiro. Muitos creem. Ainda assim, a perseguição o alcança novamente e Paulo segue viagem, deixando Silas e Timóteo para trás. Paulo chega então a Atenas. A câmera do livro desacelera para mostrar a cidade. Atenas é um centro intelectual, repleto de templos, estátuas e debates filosóficos. Paulo anda pelas ruas e seu espírito se indigna ao ver a cidade entregue à idolatria. Ele discute na sinagoga e também na praça, dialogando com filósofos epicureus e estoicos. Convidado a falar no Areópago, Paulo se dirige aos pensadores da cidade. Ele não começa citando a lei ou os profetas, mas parte de algo que eles conhecem, um altar dedicado ao Deus desconhecido. A partir dali, anuncia o Deus Criador, que não habita em templos feitos por mãos humanas e não depende do culto humano. Ele afirma que Deus chama todos ao arrependimento, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que ressuscitou dentre os mortos. A reação é dividida. Alguns zombam ao ouvir falar de ressurreição. Outros demonstram interesse. Alguns creem. A narrativa mostra que o Evangelho entra em diálogo com a filosofia, mas não se molda a ela. A mensagem permanece firme, mesmo quando é rejeitada.
Paulo deixa Atenas e segue para Corinto. Aqui, o livro se detém mais tempo. Corinto é uma cidade estratégica, comercial, diversa e moralmente complexa. Paulo encontra Áquila e Priscila, trabalha com eles e passa a ensinar. Primeiro na sinagoga, depois entre os gentios. A oposição cresce, mas Deus fala com Paulo em visão, encorajando-o a continuar, pois há muitas pessoas naquela cidade. Paulo permanece em Corinto por cerca de 1 ano e meio. Uma igreja se estabelece ali. Quando ele é levado diante do tribunal romano, o governador se recusa a julgar a questão, entendendo que se trata de disputas internas do judaísmo. A narrativa mostra que, mesmo diante do poder romano, a mensagem segue adiante sem ser silenciada. Depois disso, Paulo inicia uma nova etapa da viagem. Passa por Éfeso rapidamente e promete retornar. Ao fazê-lo, no capítulo 19, a história entra em um de seus períodos mais longos e intensos. Paulo permanece em Éfeso por cerca de 3 anos. Ele ensina diariamente e a palavra se espalha por toda a região da Ásia. Em Éfeso, o confronto é direto. Milagres extraordinários acontecem. Pessoas abandonam práticas mágicas e queimam publicamente seus livros. A transformação espiritual gera impacto econômico. Um ourives, chamado Demétrio, percebe que o comércio de imagens da deusa Ártemis está ameaçado. Ele incita a população e a cidade entra em confusão. O teatro se enche de gente gritando. O poder econômico, religioso e cultural se sente atacado. A situação só é controlada quando um oficial da cidade intervém, afirmando que não há base legal para aquela revolta. Mais uma vez, o livro mostra que o evangelho não apenas transforma indivíduos, mas confronta estruturas inteiras. Após esse episódio, Paulo segue viagem pela Macedônia e pela Grécia, fortalecendo as igrejas. Em Troade, durante uma longa reunião, um jovem chamado Eutico adormece, cai da janela e morre. Paulo desce, o abraça e o jovem volta à vida. A caminhada continua. O capítulo 20 conduz a narrativa para um momento mais silencioso e profundamente humano. Em Mileto, Paulo convoca os presbíteros de Éfeso. Ele relembra seu ministério entre eles, fala de suas lutas, de sua fidelidade e do cuidado com a igreja. Também faz um alerta: lobos virão e eles precisam vigiar o rebanho. Paulo afirma que segue agora para Jerusalém, sem saber exatamente o que o espera, mas consciente de que prisões e sofrimentos o aguardam. Ele declara que não considera sua vida preciosa para si mesmo, desde que complete a missão recebida. A despedida é marcada por lágrimas, abraços e silêncio. Eles sabem que não o verão novamente. Entramos agora nos capítulos 21 a 23 do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo chega a Jerusalém e é recebido pelos irmãos com alegria. No dia seguinte, encontra-se com Tiago e com os presbíteros. Ele relata tudo o que Deus fez entre os gentios por meio de seu ministério. Eles glorificam a Deus, mas também expõem uma preocupação. Muitos judeus que creram continuam zelosos da lei e ouviram rumores de que Paulo estaria ensinando os judeus da diáspora a abandonarem Moisés. Para evitar conflitos, sugerem que Paulo participe de um ritual no templo, mostrando respeito pela lei. Paulo aceita. Ele entra no templo, seguindo os dias de purificação. Por um momento, tudo parece sob controle. Mas, quando os dias estão quase completos, judeus vindos da Ásia o reconhecem. A cena se transforma rapidamente. Eles gritam, acusando Paulo de ensinar contra o povo, a lei e o templo. Afirmam que ele teria introduzido gentios no recinto sagrado. A multidão se agita. Paulo é arrastado para fora do templo e as portas são fechadas. O texto descreve uma tentativa clara de linchamento. A notícia chega ao comandante romano da guarnição. Soldados descem correndo e intervêm. Paulo é preso, não por crime comprovado, mas para impedir que seja morto. Algemado, ele é levado para a fortaleza Antônia. A multidão grita acusações confusas e o comandante não consegue entender o que realmente aconteceu. Quando estão prestes a levá-lo para dentro da fortaleza, Paulo pede permissão para falar ao povo. O comandante permite. Do alto das escadas, Paulo faz sinal com a mão e o tumulto se acalma. Ele começa a falar em hebraico. Paulo se apresenta como judeu, nascido em Tarso, educado aos pés de Gamaliel.
Ele relembra seu zelo pela lei e sua perseguição aos seguidores do caminho. Em seguida, narra sua experiência no caminho para Damasco, a luz intensa, a voz que o chama pelo nome e o encontro com Jesus. Ele conta como foi enviado aos gentios por ordem divina. Até esse ponto, a multidão escuta em silêncio, mas ao ouvir a menção aos gentios, a reação explode. Gritos, poeira lançada ao ar, pedidos de morte. O comandante ordena que Paulo seja levado para dentro e interrogado sob açoites. Quando está prestes a ser examinado, Paulo pergunta se é lícito açoitar um cidadão romano sem julgamento. A reação é imediata. O comandante percebe que prendeu um cidadão romano e recua. No dia seguinte, desejando entender a acusação, o comandante reúne o sinédrio e apresenta Paulo diante deles. Paulo começa afirmando que sempre viveu diante de Deus com boa consciência. O sumo sacerdote manda que o firam no rosto. Paulo reage, denunciando a hipocrisia do ato. Percebendo que o conselho é dividido entre fariseus e saduceus, Paulo declara que está sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. A declaração divide o sinédrio. Os fariseus defendem Paulo, enquanto os saduceus se opõem com veemência. A discussão se torna tão intensa que o comandante precisa intervir novamente, retirando Paulo à força para protegê-lo. Naquela noite, o Senhor aparece a Paulo e o encoraja. Assim como ele testemunhou em Jerusalém, também testemunharia em Roma. A história deixa claro que, mesmo preso, Paulo não está fora do propósito divino. No dia seguinte, mais de 40 homens fazem um juramento. Eles conspiram para matar Paulo, prometendo não comer nem beber até cumprirem o plano. O complô chega ao conhecimento das autoridades por meio do sobrinho de Paulo. O comandante age com rapidez. Em meio à noite, uma escolta impressionante é organizada. Soldados, cavaleiros e lanceiros acompanham Paulo até Cesareia sob proteção romana. Uma carta é enviada ao governador Félix, explicando a situação. Paulo é salvo não por manobras humanas, mas pela intervenção contínua de Deus, usando o próprio sistema imperial. Esse bloco encerra com uma imagem poderosa. Paulo deixa Jerusalém não como missionário livre, mas como prisioneiro. Ainda assim, ele está vivo, protegido e em movimento. As acusações religiosas falharam em silenciá-lo. A mensagem não foi interrompida. Ela apenas mudou de cenário. Entramos agora nos capítulos 24 a 26 do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo chega a Cesareia, escoltado por soldados, e é apresentado ao governador Félix. As acusações vêm imediatamente. Um advogado contratado pela liderança judaica acusa Paulo de provocar tumultos, liderar uma seita perigosa e profanar o templo. O discurso é formal, calculado, pensado para convencer o poder romano. Quando Paulo recebe a palavra, sua defesa é direta e sóbria. Ele nega ter causado distúrbios, afirma que não profanou o templo e declara que serve ao Deus de seus pais, crendo em tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Ele afirma que sua verdadeira acusação é a mesma esperança que sempre moveu Israel, a ressurreição dos mortos. O julgamento não termina com condenação. Félix adia a decisão. O texto mostra que Paulo permanece preso em Cesareia por um longo período, cerca de 2 anos. Durante esse tempo, Félix o chama várias vezes para ouvir sobre a fé em Cristo Jesus. Paulo fala sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. O governador fica alarmado, mas não toma decisão alguma. Ele mantém Paulo preso, esperando talvez um suborno, e também buscando agradar aos líderes judeus. Quando Félix é substituído por Festo, o caso é retomado. Os líderes judaicos pedem que Paulo seja levado de volta a Jerusalém, planejando emboscá-lo no caminho. Festo, porém, mantém o processo em Cesareia. Diante do tribunal, Paulo novamente afirma sua inocência. Ele declara que não cometeu nenhum crime contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Percebendo a fragilidade das acusações e buscando uma saída política, Festo pergunta se Paulo aceita ser julgado em Jerusalém. Paulo responde de forma decisiva. Ele afirma estar diante do tribunal de César, onde deveria ser julgado. E então faz algo que muda o rumo da narrativa. Apela para César.
Como cidadão romano, esse direito lhe é garantido. Festo consulta o conselho e confirma: Paulo será enviado a Roma. Antes da viagem, porém, ocorre um dos momentos mais intensos do livro. O rei Agripa e sua irmã Berenice chegam a Cesareia. Festo apresenta o caso, admitindo que não encontrou crime algum digno de morte ou prisão. Agripa demonstra interesse em ouvir Paulo. A audiência é preparada com grande pompa. Autoridades militares e líderes da cidade se reúnem. Paulo entra algemado, mas o contraste é claro. Embora prisioneiro, ele domina a cena. Agripa lhe concede permissão para falar, e Paulo começa seu testemunho. Ele se dirige ao rei com respeito, reconhecendo seu conhecimento das tradições judaicas. Paulo relembra sua vida anterior, seu zelo como fariseu e sua perseguição aos seguidores de Jesus. Em seguida, narra sua experiência no caminho para Damasco, a luz do céu, a voz que o chamou pelo nome e a missão recebida. Abrir os olhos dos gentios, para que se voltem das trevas para a luz. Paulo afirma que não foi desobediente à visão celestial. Ele anuncia arrependimento, conversão e obras dignas dessa mudança de vida. Sua mensagem culmina na ressurreição de Jesus, apresentada não como novidade estranha, mas como cumprimento das promessas feitas pelos profetas. Festo interrompe o discurso, dizendo que Paulo está louco, que muito estudo o levou à insanidade. Paulo responde com firmeza. Ele afirma que suas palavras são verdadeiras e sensatas. Volta-se então diretamente a Agripa e pergunta se ele crê nos profetas. A pergunta ecoa no salão. Agripa responde dizendo que, por pouco, Paulo quase o persuade a se tornar cristão. Paulo replica que desejaria que não apenas Agripa, mas todos ali presentes, se tornassem como ele é, exceto pelas algemas. A cena é poderosa. O prisioneiro não pede absolvição, ele oferece fé. A audiência termina sem sentença condenatória. Agripa, Festo e os demais concordam que Paulo nada fez digno de morte ou prisão. Reconhecem que ele poderia ter sido solto se não tivesse apelado para César. Mas a decisão já está tomada. O caminho agora aponta para Roma. Esse bloco revela um ponto central do livro. O sistema político romano, pensado para manter ordem e poder, acaba sendo usado como instrumento para proteger Paulo e levar o evangelho a lugares onde dificilmente chegaria de outra forma. As acusações religiosas se desfazem diante da lei imperial, e cada julgamento se transforma em púlpito. Paulo não muda sua mensagem conforme o público. Diante de governadores ou reis, ele proclama a mesma esperança que anunciou nas sinagogas e nas praças. A narrativa mostra coerência absoluta entre sua fé, sua história e sua missão. O prisioneiro segue adiante, não como vítima do sistema, mas como testemunha dentro dele. O livro deixa claro que, mesmo algemado, Paulo não está fora do plano de Deus. Ele está exatamente onde deveria estar. A história avança mais uma vez, e agora o cenário se abre para o mar. Depois de audiências, julgamentos e decisões políticas, Paulo inicia a etapa final de sua longa jornada. O destino é Roma, o coração do império. Ele não viaja como missionário livre, mas como prisioneiro. Ainda assim, o livro deixa claro que a missão continua em movimento. Entramos agora no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, acompanhando o início da viagem marítima de Paulo rumo à Itália. Ele é colocado sob custódia de um centurião chamado Júlio, junto com outros prisioneiros. Desde o começo, a travessia se mostra difícil. Os ventos são contrários e o navio avança lentamente ao longo da costa. A narrativa faz questão de registrar detalhes da navegação. O texto menciona portos, direções do vento, decisões técnicas. Nada disso é acidental. Lucas descreve a viagem com precisão, permitindo que o espectador sinta o ritmo lento, a tensão crescente e a sensação de vulnerabilidade em alto mar. Após passarem por Sidom, onde Paulo recebe permissão para visitar amigos e ser cuidado por eles, o navio segue com dificuldade ao longo da costa da Cilícia e da Panfilha. Chegam então a Mirra, na Lícia, onde encontram um navio alexandrino que seguia para a Itália. A tripulação troca de embarcação e a viagem continua. Os dias passam e o avanço é lento.
O texto diz que a navegação se torna perigosa, pois já havia passado o tempo adequado para viagens seguras no Mediterrâneo. Chegam a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Ali, a viagem é interrompida para a decisão. É nesse momento que Paulo se manifesta. Ele observa a situação e faz um alerta claro. Paulo afirma que continuar a viagem traria prejuízo e grande perda, não apenas da carga e do navio, mas também de vidas. Sua advertência não vem como revelação mística explícita, mas como discernimento atento à realidade. A reação é reveladora. O centurião dá mais crédito ao piloto e ao proprietário do navio do que a Paulo. Além disso, o porto não parecia adequado para passar o inverno. A maioria decide seguir viagem, esperando alcançar um local melhor. A decisão é técnica, econômica e prática. A voz de Paulo é ignorada. Pouco depois, um vento suave começa a soprar. A tripulação acredita que seus planos darão certo. Eles levantam âncora e seguem de perto a costa de Creta. Por um breve momento, tudo parece confirmar a escolha feita. Mas a mudança vem rapidamente. Um vento forte, descrito como um tufão, desce da ilha e atinge o navio com violência. A embarcação perde o controle. Não conseguem mais enfrentá-lo de frente. O navio passa a ser arrastado. A narrativa se torna intensa. A tripulação usa todos os recursos disponíveis para tentar salvar a embarcação. Amarram o casco, lançam a carga ao mar, depois parte do equipamento. O texto descreve dias sem sol nem estrelas, enquanto a tempestade continua implacável. Toda esperança de salvação começa a desaparecer. O medo domina o ambiente. Marinheiros experientes, soldados romanos e prisioneiros compartilham a mesma insegurança. A natureza se impõe de forma absoluta. O mar não respeita hierarquia, experiência nem autoridade. Nesse ponto, Paulo se levanta novamente. Ele lembra a todos que havia alertado sobre o perigo. Mas suas palavras não vêm carregadas de reprovação. Elas vêm acompanhadas de encorajamento. Paulo pede que tenham coragem. Ele afirma que, embora o navio se perca, nenhuma vida será perdida. Aqui surge um ponto importante para a compreensão da narrativa. Embora Paulo esteja preso e sem autoridade formal, ele passa a assumir uma liderança moral e espiritual. O texto mostra que, em meio ao caos, a voz que antes foi ignorada agora se torna referência. Não porque Paulo controla a situação, mas porque confia em algo maior do que a situação. O capítulo encerra esse bloco com a tempestade ainda em curso. O navio segue à deriva, a noite se estende, o mar continua ameaçador. O espectador é deixado em suspensão, sentindo o peso da decisão tomada, a força da natureza e a fragilidade humana diante do imprevisível. Seguimos no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, agora acompanhando os acontecimentos desde o auge da tempestade até o naufrágio. O texto descreve dias inteiros sem sol e sem estrelas. A tripulação perde qualquer referência de direção. O mar dita o ritmo. A fome se instala. A esperança começa a se esvair. É então que Paulo se levanta no meio daquele caos. Ele não fala como prisioneiro nem como passageiro desesperado. Ele fala com clareza. Lembra a todos que havia advertido sobre o perigo, mas imediatamente conduz suas palavras para outro tom. Ele pede coragem. Anuncia que nenhum deles perderá a vida, embora o navio seja destruído. Paulo relata que durante a noite um anjo do Deus a quem ele pertenceu e a quem serve esteve com ele. A mensagem é direta. Paulo deve comparecer diante de César e Deus lhe concedeu a vida de todos os que navegam com ele. A promessa não elimina a tempestade, mas redefine o desfecho. A partir desse momento, o medo começa a ceder espaço à atenção. A narrativa mostra uma inversão clara de autoridade. Antes, a palavra de Paulo foi ignorada. Agora, todos passam a ouvi-lo. Sua confiança não vem de habilidade náutica, mas da certeza de que sua vida ainda tem propósito. Ele afirma que crê em Deus e que tudo acontecerá exatamente como foi dito. Enquanto o navio se aproxima de terra desconhecida, alguns marinheiros tentam fugir em segredo, descendo o bote salva-vidas. Paulo percebe a manobra e alerta o centurião e os soldados. Se aqueles homens abandonarem o navio, ninguém será salvo.
Pela primeira vez, a decisão militar se submete à palavra do prisioneiro. O bote é cortado e deixado à deriva. A unidade começa a se formar. Paulo incentiva todos a se alimentarem. Já haviam passado muitos dias sem comer. Ele toma pão, dá graças a Deus diante de todos, parte-o e começa a comer. O gesto é simples, mas carregado de significado. A confiança se espalha. Todos se alimentam. O texto diz que o ânimo é restaurado. Com o dia clareando, avistam uma enseada. Decidem encalhar o navio ali. Soltam as âncoras, içam a vela e avançam. A embarcação atinge um banco de areia. A proa fica presa e a popa começa a se despedaçar com a força das ondas. O naufrágio é inevitável. Os soldados consideram matar os prisioneiros para evitar fugas, mas o centurião, desejando salvar Paulo, impede a ação. Ele ordena que os que sabem nadar se lancem primeiro ao mar e que os demais se salvem agarrados a tábuas e destroços do navio. A cena é caótica, mas o resultado é exatamente o que foi prometido. Todos chegam à terra em segurança. Esse é um ponto que pode gerar confusão se não for observado com atenção. A promessa feita a Paulo não garante a preservação do navio, nem a ausência de perdas materiais. Ela garante a preservação das vidas. O texto mostra que a fidelidade de Deus não se manifesta evitando toda a destruição, mas conduzindo as pessoas através dela. A obediência prática às orientações recebidas é parte essencial do cumprimento da promessa. O capítulo encerra esse momento com uma imagem poderosa. O navio que levou todos até ali não existe mais. Madeira espalhada pela praia, roupas encharcadas, corpos exaustos. Ainda assim, ninguém morreu. O prisioneiro se tornou líder. A tempestade não foi evitada, mas também não foi o fim. Chegamos agora ao capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, o último capítulo da obra. A câmera da narrativa se fixa em terra firme, numa ilha chamada Malta, onde os sobreviventes descobrem que não chegaram sozinhos à história. Os habitantes da ilha recebem o grupo com bondade inesperada. Acendem uma fogueira para aquecer aqueles homens exaustos, protegendo-os do frio e da chuva. O texto faz questão de registrar esse gesto simples, quase silencioso, como parte da condução divina da história. A missão não avança apenas por discursos, mas também por hospitalidade. Enquanto ajuda a alimentar o fogo, Paulo recolhe um feixe de gravetos. Uma víbora, fugindo do calor, prende-se à sua mão. A reação é imediata. Os moradores da ilha interpretam o episódio à luz de sua própria lógica religiosa. Para eles, aquele homem deve ser um assassino. Sobreviveu ao mar, mas a justiça divina o alcançou em terra. Eles observam, esperando que Paulo inche ou caia morto. Mas nada acontece. O veneno não produz efeito algum. A expectativa se transforma em espanto. A mesma multidão que o julgava condenado agora muda de opinião. O texto descreve essa virada com sobriedade, sem exaltação. A narrativa apenas registra o fato e segue adiante. Esse sinal abre portas. Paulo é recebido pelo principal da ilha, cujo pai está doente. Paulo ora por ele, impõe as mãos e o cura. A notícia se espalha rapidamente. Outros enfermos vêm ao encontro dele e também são curados. A ilha inteira se torna cenário de cuidado, restauração e reconhecimento. O grupo permanece ali por 3 meses. Esse é um ponto importante para entender o tom do encerramento de Atos. Lucas não apresenta esses sinais como espetáculo, nem como prova isolada de poder. Eles funcionam como confirmação silenciosa de que a missão continua ativa, mesmo fora dos grandes centros, mesmo longe das sinagogas e tribunais. O mesmo Deus que falou no templo e no sinédrio agora age numa ilha esquecida do mapa imperial. Quando o inverno termina, a viagem é retomada. Um navio alexandrino os leva adiante. A rota passa por Siracusa, Régio e Puteoli. A cada parada, o texto menciona encontros, acolhimento e continuidade. Não há mais perseguições registradas, nem confrontos diretos. A história caminha com passos firmes, rumo ao destino anunciado desde os primeiros capítulos. Finalmente, Paulo chega a Roma. A entrada na capital do Império não acontece com grande cerimônia.
Paulo não entra como herói nem como acusado em julgamento público. Ele chega como prisioneiro, mas recebe uma concessão incomum. Permitem que more por conta própria, sob vigilância de um soldado. Algemas ainda estão presentes, mas o espaço para falar permanece aberto. Poucos dias depois, Paulo convoca os líderes judeus locais. Ele explica sua situação, deixa claro que não cometeu crime contra o povo, nem contra os costumes dos pais. Afirma que está preso por causa da esperança de Israel. Alguns se interessam, outros permanecem cautelosos. Marcam um dia para ouvi-lo com mais atenção. Quando esse dia chega, muitos se reúnem em sua casa. Paulo passa o dia inteiro explicando e testemunhando. O texto diz que ele fala do reino de Deus e procura persuadi-los a respeito de Jesus, usando a lei de Moisés e os profetas. Alguns creem, outros rejeitam. A divisão é clara, como em tantas outras cidades ao longo do livro. Paulo encerra o encontro citando palavras antigas sobre corações endurecidos e ouvidos fechados. Ele afirma que a salvação de Deus foi enviada aos gentios e que eles ouvirão. Não há explosão de conflito, nem prisão adicional, nem expulsão. Apenas silêncio e afastamento gradual. O livro caminha então para suas últimas linhas. Lucas registra que Paulo permanece 2 anos inteiros naquela casa alugada. Ele recebe todos os que o procuram, ensina, anuncia o reino de Deus e fala a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem impedimento algum. Essa frase final é cuidadosamente escolhida. Paulo continua preso. O império continua de pé, mas a palavra não está algemada. O evangelho alcançou Jerusalém, Judeia, Samaria e agora está em Roma, o centro político e simbólico do mundo conhecido. O encerramento aberto de Atos não é falta de informação, mas uma decisão literária intencional. Lucas não registra o destino final de Paulo porque o foco nunca foi o fim de um apóstolo, e sim o avanço da mensagem. O livro termina exatamente onde o mandato inicial apontava, nos confins do mundo conhecido. A história não acaba porque continua além das páginas. A última imagem que Atos nos deixa não é de morte, julgamento ou vitória política. É a de um homem ensinando, recebendo pessoas, falando livremente sobre Jesus no coração do império que antes tentara silenciá-lo. O evangelho chegou onde parecia impossível, não pela força das armas, mas pela fidelidade ao longo do caminho. Assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelo livro de Atos dos Apóstolos. Se você chegou até aqui, você não apenas ouviu uma história antiga, você acompanhou o nascimento de algo que ainda está vivo. Você viu homens comuns sendo alcançados por um poder extraordinário. Viu medo se transformar em coragem, silêncio se transformar em testemunho, perseguição se transformar em avanço. Atos não termina porque a obra de Deus não terminou. E agora eu quero te convidar a marcar este momento da sua caminhada espiritual com uma declaração clara, pública e consciente. Se você já entregou sua vida a Jesus, escreva nos comentários: "Glória a Deus, porque eu já fui alcançado pelo poder do Evangelho." Essa frase não é apenas um comentário, é um testemunho, é a confissão de quem entende que não foi alcançado por mérito próprio, mas pela graça. É a voz de quem reconhece que faz parte dessa mesma história que começou em Jerusalém e continua até hoje. Mas talvez, enquanto você assistia a Atos se desenrolar, algo começou a queimar dentro do seu coração. Talvez você tenha percebido que essa fé não é apenas uma herança histórica, mas um convite pessoal, um chamado vivo, direto, atual. Se hoje você entende que precisa de Jesus como Senhor e Salvador, se reconhece que não pode continuar do mesmo jeito e deseja entregar sua vida a Ele, escreva nos comentários: "Hoje eu entrego minha vida a Jesus." Essa frase também não é apenas palavras. É o início de uma nova história. A mesma história que começou com pescadores, atravessou prisões, mares, impérios e agora alcança você exatamente onde está. O livro de Atos nos mostra que o Evangelho não é teoria, é poder, não é tradição, é transformação, não é passado, é movimento. E eu te pergunto, o que mais tocou o seu coração em Atos dos Apóstolos? Foi o Pentecostes e o derramar do Espírito?
A coragem de Pedro diante das autoridades, a conversão de Paulo, ou a certeza de que nenhuma prisão, perseguição ou tempestade pode impedir o propósito de Deus? Compartilhe nos comentários. Quando você declara o que aprendeu, você também se torna parte ativa dessa história, ajudando outros a enxergarem o agir de Deus com clareza e verdade. Minha oração é que o livro de Atos não termine para você como um estudo concluído, mas como um chamado assumido, que você viva com a mesma convicção que sustentou a igreja primitiva, que Jesus está vivo, que o Espírito Santo está agindo e que o Evangelho continua avançando. Que Deus fortaleça a sua fé, que Ele desperte o seu chamado e que você entenda com clareza e humildade que a história da igreja não acabou. Ela continua em nós. Atos termina com Paulo pregando livremente, e hoje essa mesma liberdade chega até você. A palavra de Deus continua viva, o Espírito continua em movimento, e a graça, sempre a graça, continua chamando pessoas para a vida eterna em Cristo Jesus.